Oi, meu nome é João Lucas Machado do Carmo Terraço Teixeira, sou do terceiro semestre de ADS, do turno da manhã, e hoje eu vou falar sobre gerenciamento de memória. Agora eu vou falar sobre as duas principais funções do gerenciamento de memória, que a alocação de memória é o processo de reserva de uma parte de memória para que um programa ou processo utilize. Ela pode ser feita de forma estática, antes da execução do programa, ou dinâmica durante a execução do programa. Liberação de memória é o processo de devolver a memória alocada para que os outros programas possam usá-la. Em linguagens como C, a função free é usada para liberar a memória. Em linguagens com garbage collection, como Java, esse processo é feito automaticamente. Alocação contínua simples de memória. Vantagem: acesso rápido e eficiente. Como a memória alocada é contínua, o acesso aos dados é mais direto, já que o sistema sabe exatamente onde começa e termina o bloco de memória. Isso é melhorar o desempenho, pois não há necessidade de buscar dados em diferentes locais de memória. Desvantagem é a fragmentação de memória e o uso ineficiente. Com o tempo de blocos grandes de memória podem se tornar difíceis de alocar, especialmente se a memória estiver fragmentada. Processos podem acabar ocupando mais memória do que realmente precisa, e se houver blocos pequenos e dispersos, pode ser impossível alocar grandes processos, mesmo que a soma do espaço livre seja o suficiente. Alocação particionada dinâmica de memória. Vantagem: flexibilidade e uso eficiente da memória. Como as partições são criadas dinamicamente para atender à qualidade exata de memória que um processo requer, esse método tende a reduzir o desperdício. A alocação é feita sob medida, o que significa que menos memória ficará inutilizada em comparação com métodos de alocação no tamanho fixo. Desvantagem: fragmentação externa. Ao longo do tempo, com a alocação e a liberação contínua de partições de diferentes tamanhos, a memória pode se tornar fragmentada, criando vários pequenos espaços livres, não grande o suficiente para acomodar novos processos. Isso pode levar a uma situação em que o sistema tem um espaço suficiente em termos de memória total, mas não consegue alocar memória de maneira contínua para os processos maiores. Fortifit. Vantagem: velocidade. Como o sistema para de procurar assim que encontra o primeiro bloco adequado, essa estratégia geralmente é rápida e eficiente em termos de tempo de busca. Desvantagem: a fragmentação externa. O first pode gerar uma fragmentação externa rapidamente, pois a memória é preenchida de forma irregular, deixando pequenos espaços livres entre os blocos alocados. Best Fit. Vantagem: minimizar o desperdício interno. Como o processo é alocado no menor bloco possível que acomoda o Best Fit, reduz o espaço inutilizado dentro dos blocos. Desvantagem: fragmentação externa e desempenho mais lento. O Best Fit pode criar uma grande quantidade de pequenos espaços livres. Fragmentação externa e busca pelo melhor bloco pode ser lenta, especialmente se houver muitos blocos para considerar. WordFit. Vantagem: reduz a fragmentação externa no curto prazo. Ao deixar blocos maiores, essa estratégia pode ajudar a manter blocos grandes disponíveis, evitando a criação de blocos pequenos demais para serem úteis. Desvantagem: desperdício interno. Frequentemente, uma parte considerável do maior bloco é deixada inutilizada, já que o processo não preenche todo o espaço, o que pode levar a um uso ineficiente de memória.